Bem-vindos ao canal de Missões Nacionais. Meu nome é Adriana e você está assistindo o quadro Na Missão. Hoje eu vou falar um pouco sobre o meu chamado e um pouco da minha história, de como o Senhor tem usado a minha vida aqui na comunidade do Patauá, no município de Capiranga, no estado do Amazonas. Eu faço parte do Projeto Amazônia há 2 anos e 6 meses. Voltando um pouco à minha história, eu sempre fui da Igreja Batista. Eu nasci e cresci num lar cristão. Eu sempre tive como referência uma missionária chamada Sofia Miller, porque ela foi importante para o evangelismo, para a evangelização do povo Baniwa, que é o meu povo. Eu faço parte de um povo indígena chamada Baniwa. E essa missionária, ela foi chamada por Deus para poder evangelizar um povo. Então ela obedeceu e foi até o povo Baniwa para poder evangelizar e levar Cristo. Então, desde sempre, ela tem sido a minha referência desde que eu era criança dentro da minha família. Se ela não tivesse feito isso, eu não estaria aqui hoje. E outra pessoa que foi importante na minha vida desde que eu era criança foi a missionária Joselma, que era uma missionária na minha igreja, no que eu participava desde criança, desde os meus 7 anos de idade. Ela sempre incentivou o fazer missões na nossa igreja. E ela me discipulou, ela me deu as bases, me ensinou a base bíblica que eu tenho até hoje. Eu tenho ela como uma mãe na fé. E tudo que eu aprendi com ela, eu procuro aplicar, sempre procurei aplicar na minha vida até os dias de hoje. Só que ao longo do tempo que eu fui crescendo, eu sempre fui da igreja, participei de todas as atividades, desde criança, desde a adolescência, fazendo parte dos grupos, Ministério de Louvor, Ministério de Coreografia, tudo eu fiz parte. Depois de um tempo eu comecei a estudar, terminei meu ensino médio e me foquei a fazer os estudos. Terminei o meu ensino médio, fazer faculdade, eu sou formada em engenharia agronômica. Eu fui dedicando a minha vida aos estudos, cheguei a fazer mestrado, só que nesse tempo eu senti que faltava alguma coisa na minha vida. Durante o tempo do mestrado, eu orei ao Senhor para que Ele me desse uma nova direção, para que Ele mostrasse para mim aquilo que eu deveria fazer, algo que pudesse mudar o mundo, algo que eu pudesse fazer a diferença no mundo. Foi quando, bem na época da pandemia, no ano de 2020, eu já estava finalizando meu mestrado, eu fui numa igreja lá na CIB de Manaus e estava lá pregando um missionário da Junta de Missões, o pastor Gabriel Fonseca. Ele estava lá falando sobre como o Senhor havia usado a vida dele para poder fazer diferença na vida das crianças na comunidade onde ele trabalhava. E naquela noite eu senti aquilo que Deus queria que eu fizesse. Eu senti uma alegria tão grande, como se algo tivesse preenchido meu coração, que antes estava procurando por algo, e finalmente eu entendi aquilo que eu deveria fazer. Na mesma noite, que foi no dia 4 de novembro de 2020, eu fui atrás das inscrições, me inscrevi no dia seguinte, falei com o pastor Donaldo e logo em seguida eu passei por todo o processo que a gente passa para poder fazer parte do projeto. Aí em abril nós fomos para o treinamento de 3 meses, eu passei por todo esse processo também do treinamento, Deus trabalhou muito no meu coração e eu aprendi ainda mais sobre o que é fazer missões. E depois desses 3 meses, eu e a minha dupla, Marlene, nós fomos enviados para o campo missionário e chegamos aqui, na comunidade do Patauá. Antes disso, eu também conheci uma pessoa dentro do campo missionário e também ele foi para o campo dele e nós ficamos orando durante os 2 anos do projeto, que nós assumimos o compromisso com o Senhor de ficar no campo trabalhando durante 2 anos. Chegando aqui na comunidade, nós conhecemos o líder da comunidade, que é o senhor Antônio Luiz. Com ele começamos um projeto de fazer uma limpeza na comunidade, de fazer uma reforma na comunidade. Nós desenvolvemos um projeto chamado Projeto de Conscientização Ambiental. Ele desenvolveu também ali, junto com a sua equipe, cestas de lixo e nós começamos a transformar o ambiente da comunidade. É um primeiro momento da semeadura que nós chegamos aqui na comunidade. A gente viu que a comunidade ela precisava de uma mudança externa e também nós priorizamos o relacionamento discipulador com as pessoas.
E nesse tempo nós conhecemos também a Dona Dodó. E Deus usou uma ferramenta muito diferente para a gente poder se aproximar dela. Através da sua galinha, da galinha dela, que colocou um ovo na minha mala, que a gente mora bem pertinho dela, a gente era vizinho. E com isso a missionária Marlene aproveitou a oportunidade para poder falar com ela. Ela era uma mulher muito fechada. Depois nós descobrimos que ela estava passando por um período de depressão. E aos poucos nós fomos nos aproximando dela. Sempre foi conhecida como uma família que não gostava de crentes. Deus foi tão grandioso, né? Deus foi bondoso conosco que Ele abriu a porta da casa dessa família para nós trabalharmos. Depois de um tempo, a missionária Marlene ela foi realocada para um outro lugar, para o CFMA, onde ela é administradora hoje em dia. Eu também cheguei a fazer dupla com uma outra missionária chamada Ana Paula. Desse tempo, nós também passamos 10 meses juntas. Eu chamo esse tempo com a missionária Ana Paula de o tempo de regar. E foi um tempo muito precioso, no qual, depois de um ano, que a gente caminhou com a Dona Dovalina, a Dona Dodó. Num culto que nós fizemos da abertura da campanha de missões nacionais, ela levantou a mão e disse sim para Jesus. Já tinha passado os 2 anos que eu tinha ficado no campo missionário e eu já poderia realizar o meu sonho de casar. E isso aconteceu no dia 28 de março de 2023, onde eu e o missionário Lucas, nós nos casamos e depois de um mês tiramos férias e depois retornamos para a comunidade do Patauá. E atualmente nós temos trabalhado com as crianças, os adolescentes e também com famílias que o Senhor abriu as portas para nós. Com a chegada dele, Deus nos deu novas oportunidades para poder trabalhar com homens, onde ele tem se relacionado com os homens da comunidade. Deus tem usado a minha vida, a vida do meu esposo Lucas, para podermos desenvolver essa obra aqui na comunidade. Atualmente, somando com tudo isso, nós temos 9 PGMs. Então, assim, Deus tem aberto as portas, Deus tem usado as nossas vidas para poder pregar o Evangelho nessa comunidade. E nós estamos num período que eu chamo de o período da colheita. O nosso sonho é de que quando construirmos o nosso templo, nós também iremos realizar batismos. Nós estamos preparando alguns dos nossos meninos que sabemos que estão prontos para isso, para serem batizados. Temos muitos desafios, como em todos os campos missionários. Nós sempre lembramos da razão de nós estarmos aqui no campo missionário. E nós não temos tempo para sair daqui. O tempo que o Senhor quiser, nós estaremos aqui para poder dar o nosso melhor, para cuidar dessas crianças, para cuidar desses adolescentes, dos idosos, dos adultos, daquilo que o Senhor quer que façamos. Nós procuraremos dar o nosso melhor. Isso foi um pouco da minha história. Eu espero que vocês tenham entendido. Se Deus tem me usado, se Deus me chamou, Ele também pode chamar você, Ele também quer usar a sua vida para você fazer diferença na vida de outras pessoas. Não importa onde seja. Pode ser aqui na Amazônia, pode ser na cidade, na sua casa, na sua igreja, em qualquer lugar. Apenas deixe Ele te usar. Obrigado por assistir até aqui. Não esqueçam de curtir, de compartilhar e de se inscrever nesse canal abençoado.